Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Hoje o canal da Educação vai falar um pouco sobre o tema 1218, que está correndo no Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar também sobre um texto que eu encontrei nas redes sociais muito importante, muito interessante, de dois advogados que tratam sobre governadores e prefeitos que amam o Fundeb, mas que odeiam o piso salarial profissional nacional. Vamos ser sinceros aqui, vamos ser diretos, né, gente? Governadores e prefeitos, eles adoram o Fundeb, principalmente quando é depositado na conta do Tesouro. Vocês sabem disso. E aí o que acontece, gente? Esse dinheiro, esse recurso que é para valorizar professores da educação, que é para valorizar trabalhadores da educação, porque a partir de 2020 estendeu-se o significado, né, do Fundeb, né, passa a ser não só para professores, pessoas do magistério, profissionais do magistério, pessoas que atuam na função de professor, supervisor ou gestor escolar, né, mas passam também para aqueles servidores técnico-administrativos, ASBs, ATBs, secretários escolares, todos eles passam a ter direito também a uma parte desse Fundeb. Você sabe que 70% do Fundeb tem que ser utilizado na valorização dos professores, pelo menos 70%, pode ser usado até 100%. O que acontece na prática, gente, é que esses recursos milionários, e por que não dizer bilionários, eles são distribuídos para governos e prefeituras, e por essa razão eles amam o Fundeb. Entretanto, odeiam o piso. O canal da Educação vai fazer uma pequena apresentação que eu convido vocês para assistir na tela. Nesse momento, acompanhem comigo. E essa tese, gente, ela é do tema 1218 do Supremo Tribunal Federal, né, que já foi notícia aqui no canal da Educação. A gente tem acompanhado lá no Supremo Tribunal Federal essa discussão que está suspensa desde o dia 2 de junho, né, de 2026, quando um dos ministros do Supremo pediu vista. E ao pedir vista dessa decisão, depois de 3 votos, nós já tínhamos 3 votos nessa matéria, 2 favoráveis ao professor, né, aos professores no Brasil inteiro, aos trabalhadores da educação, e vamos dizer assim, que não foi muito positivo, que foi o voto do Zanin. No 4º voto aí, que seria o voto do ministro Gilmar Mendes, ele pediu vista e, portanto, esse julgamento deve acontecer agora em setembro, né? Porque ele encerrou aí, pediu vista final de maio, e 2 de junho nós tivemos essa publicação, portanto, a partir dali, marcam-se 90 dias, e aí nós temos aí setembro, final de setembro, outubro aí, o retorno desse tema vamos dizer, na pauta do Supremo Tribunal Federal, um tema que é muito caro a todos nós, porque ele vai decidir coisas importantíssimas. Hoje o piso salarial profissional nacional, ele é usado por prefeitos e governadores como um valor que tem se transformado num teto, e não há uma distribuição nas carreiras da educação. Você sabe que em Minas Gerais, por exemplo, nós temos a lei 21.710/2015, e essa lei, ela tem ali a inicial da carreira, por exemplo, professor PEB 1A, B, C, D, e vai até a letra P. Portanto, nós temos 15 níveis, 15, na verdade, graus, né? Somos chamados de graus, essas progressões na carreira, e os níveis são 5 níveis, que chega, vamos dizer assim, professor, a graduação, até mesmo o doutorado, né? Certificação, pós-graduação, enfim. E aí, gente, por que o canal da Educação está dando destaque a essa matéria importante? É porque nós encontramos uma matéria de 2 advogados importantes, Adovaldo Medeiros Filho e Adriele Gutierrez Silva. E lá eles estão falando, gente, do seguinte: por que uma decisão favorável aos professores do tema 1218 pode contribuir para a racionalidade fiscal em tempos de pautas bomba? É uma matéria que é 18 de agosto de 2026, atualizado, né, que está aí esse link, que inclusive vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Mas lá no site migalhas.com.br, o tema dessa matéria
tanto do doutor Adovaldo quanto da doutora Adriele, é o seguinte: prefeitos e governadores que odeiam o piso nacional do magistério, mas amam os recursos do Fundeb. E essa matéria é muito importante, porque ela vai tratar exatamente sobre como que governadores e prefeitos concebem o Fundeb, né? E como que essa valorização, que seria o que nós chamamos de uma valorização que deveria repercutir em toda a carreira, em toda a profissão, vamos dizer assim, docente, ele, na verdade, tem sofrido aí tantos ataques, tantas ações, tantos processos, inclusive no Supremo Tribunal Federal, essa discussão que não anda, né? Nós estamos aí falando de um pedido de vista de um tema que é tão caro a todos nós e que não sai do lugar. Parece que é uma pauta que não interessa a ninguém, né? A nenhuma autoridade política, tão somente aos professores, né? Que, vamos dizer, a gente tem muita força. Nós temos no Brasil aí mais de 2 milhões de professores, né? Por todo o Brasil, e milhares de estudantes. 80% dos estudantes, hoje dos jovens, estudam em escola pública, então vocês não têm noção a força que os professores têm no nosso Brasil, mas, de alguma maneira, esse tema ele não sai, né, do lugar, parece que está emperrado. Então nós temos mais um pedido de vista aí. Deveria ter um limite de vistas aí, mas cada ministro pode pedir vista, se assim entender que não está verdadeiramente conhecedor da matéria, né? Até para poder dar um voto a favor ou contrário àquilo que a sua consciência ou que a Constituição prevê. Mas o fato é que esse tema não sai da pauta e a gente, hora em hora, tem lidado com esse tipo de matéria sendo discutida em cortes superiores. O tema 1218 é um tema que realmente, se positivo for, vai repercutir muito na vida dos trabalhadores da educação. Esse debate, gente, ele vai muito além de um reajuste. A pergunta ela não é só quanto aumenta, então não é só questão de valor, é também como que a carreira será preservada. Nós temos aí 3 temas importantes que precisam de ser trabalhados, que é o piso salarial profissional nacional, instituído pela Lei 11.738 de 2008, e que estabeleceu um valor mínimo nacional para o vencimento inicial. Só que o que está acontecendo é que o piso tem se transformado num teto, onde prefeitos e governadores estão pagando na inicial da carreira e não ultrapassando muito pouco o valor do piso salarial profissional nacional. A carreira ela é fundamental, né? Porque ali nós temos os níveis que eu acabei de falar, os graus, né? As letras A, P em Minas Gerais, as classes, as faixas, as progressões profissionais. À medida que a pessoa vai melhorando, ela vai tendo ali também as promoções na carreira, faz um mestrado, faz um doutorado, faz uma pós-graduação antes de tudo isso, né? E vai melhorando. E a política como o elemento onde nós temos aí o financiamento, a execução e a responsabilidade federativa. Então o piso nada mais é do que o início da carreira. Ele não é um teto salarial nem recomendação. Ele é um patamar mínimo nacional para o vencimento inicial, reconhecido também em decisão do Supremo Tribunal Federal, através da ADI 4167. Então não há que se discutir a relevância dessa matéria, né, gente? Que alcança aí toda a educação básica, todo o magistério público da educação básica. Muito bem. E aí, por outro lado, mas dentro dessa mesma lógica, dentro dessa mesma matéria, nós temos um Fundeb, que é um fundo permanente de recursos que são repassados, né, para os entes federados. Então nós temos estados e municípios que recebem, através da emenda constitucional 108 de 2020, o Fundeb, esse fundo permanente, e cuja finalidade é financiar a educação básica e contribuir para a remuneração dos profissionais da educação. O que acontece
e talvez seja a questão, a pauta dessa matéria dos advogados, é que essa finalidade ela está sendo ultrajada. Eles estão dando uma outra conotação para algo que, de maneira muito simples, está ali escrito, que é remuneração dos profissionais de educação, que é focar o Fundeb, usar esse fundo para melhorar a educação. Essa que é a grande questão. Então o Fundeb ele não é um dinheiro sem destino. Os seus recursos integram uma política pública com regras de aplicação. Lá fala, 70% mínimo para valorização dos trabalhadores da educação, ou seja, vencimentos. Controle e valorização dos profissionais que trabalham nas escolas, gente. Presta atenção nisso. E qual que é a crítica central aqui, gente, apresentada pela matéria, né? São o que nós chamamos de a contradição. Se de um lado nós temos estados e municípios recebendo esses recursos milionários, participando de uma política nacional de financiamento da educação básica por meio do Fundeb, do outro, nós temos também, da mesma forma, há uma resistência ao pagamento do piso salarial profissional nacional da educação, e mais do que isso, né, uma releitura totalmente contrária ao verdadeiro objetivo do piso salarial profissional nacional da Lei 11.738 de 2008. Presta atenção nisso, porque parte dos governos vai estar sempre alegando falta de recurso ou impacto fiscal para cumprir, gente, uma obrigação legal, ou seja, a valorização salarial dos professores. E por que isso importa? Porque os recursos públicos eles têm uma finalidade definida, que é financiar a educação e valorizar seus profissionais. E a tese da matéria é a seguinte: receber o financiamento e esvaziar sua finalidade produz uma política educacional incompleta. Olha a grandeza disso. E nessa imagem, nesse slide, vocês estão vendo o que deveria ser e o que na verdade está acontecendo, que é o achatamento do pagamento dos vencimentos dos trabalhadores da educação, o que mostra o seguinte: hoje quem entra como professor numa rede, seja ela estadual ou municipal, está recebendo um valor, e quem encerra a sua carreira hoje está recebendo um pouquinho a mais de quem está entrando. Isso é um achatamento, né, que está chamando aqui exatamente isso, um achatamento dos vencimentos, do salário, dos pagamentos. Então, veja bem o que está acontecendo. Será que estamos valorizando esses profissionais mais antigos? Né? Porque à medida que a pessoa vai passando no seu time, o que acontece? Ela vai valorizando, ela vai recebendo mais percentuais, vai subindo em promoções ou escalonando aí, né, horizontalmente, vamos dizer assim, em progressões na carreira. Então ela vai aumentando, igual em Minas Gerais, PEB 1A, PEB 1B, PEB 1C, até P. E melhora o nível aí, PEB 2, PEB 3, PEB 4, PEB 5. E aí o que a gente percebe é que a entrada do piso, por isso que fala teto, né, porque os governadores e prefeitos, eles têm, na inicial, às vezes não paga nem o piso, trata o piso como teto, e ali nas progressões e promoções, as diferenças elas são muito pequenas. E no primeiro slide, esse que está à sua esquerda, vai mostrar exatamente o que deveria ser, que é ser o ponto de partida, realmente o piso. Ninguém deveria estar recebendo, ou poderia receber menos do que o valor do piso, e à medida que ele vai caminhando, ele vai subindo degraus mesmo, né? Subindo degraus na sua carreira. E aí você vê, ó, quem entrou com esse quadradinho pequenininho do lado esquerdo aí, quem está saindo está super valorizado lá na frente. Mas é o que está acontecendo, é o risco do achatamento que já está acontecendo em prefeituras, já está acontecendo na rede estadual de ensino. E sem carreira valorizada, formação e experiência deixam de ser reconhecidas na remuneração. Essa que é a grande questão aí.
E o que o tema 1218 discute, gente? Tá aí a reclamação, né? Vamos dizer assim, um recurso extraordinário, né? Está escrito aí na repercussão geral. Em debate, o piso nacional ele pode ser a base do vencimento inicial da carreira estadual? Essa base deve produzir reflexos nos níveis faixas e classes? Olha só a discussão. E como que preserva a progressão de uma carreira já estruturada em lei? E não é o debate. Não se trata de o judiciário criar uma carreira nova. Não significa inventar percentuais ou vantagens sem previsão legal. O ponto é evitar que o piso vire um mínimo formal que esvazie a carreira. Em linguagem simples, o STF precisa dizer se o piso será apenas um valor de entrada ou uma referência real para a estrutura da carreira. E a situação do tema hoje, gente, 1218, ele está assim, ó, plenário virtual, maio de 2026, houve um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, 2 de junho de 2026, isso aconteceu no dia 25 de maio, publicado no dia 2 de junho. Portanto, pessoal, a ata foi publicada, está aí, e o mérito ainda não depende da retomada e da... ainda depende, né, vamos dizer assim, da retomada e da conclusão. Em resumo, o tema foi pautado, começou a ser analisado, mas continua pendente de decisão definitiva. E a responsabilidade fiscal não é apenas gastar menos, é garantir que o dinheiro público seja planejado, aplicado na finalidade correta e apanhado pela sociedade, o que está dizendo a matéria. Planejar, financiar, executar, prestar contas. Demonstrar se os recursos cumpriram a sua finalidade pública. A ideia central é cumprir a responsabilidade fiscal, também significa respeitar a Constituição, a lei e a finalidade dos recursos vinculados à educação, no caso, o Fundeb. Para isso, gente, por que a decisão importa para a educação? A discussão salarial, ela tem consequências para a capacidade de atrair, manter e reconhecer profissionais nas redes de ensino. Uma carreira valorizada, uma permanência docente, né, para que profissionais não saiam da educação, uma continuidade pedagógica, mais do que sair, que atraia também, né, profissionais na área, equipes mais estáveis, fortalecimento do trabalho cotidiano das escolas, e cujo objetivo final é, qual que é a culminância disso tudo? Qualidade na educação, o resultado que se espera entregar. Financiamento e valorização chegam à experiência de ensinar e aprender. Financiamento ele não é meio, não é fim, gente. Tá? Presta atenção nisso. O Fundeb, ele sustenta a política, mas o resultado ele depende de planejamento, carreira estruturada e aplicação efetiva dos recursos. E aí, gente, a tese defendida pela matéria, ela vai falar num piso que precisa produzir efeitos reais, sem destruir a lógica da carreira e sem transformar financiamento público em promessa simbólica. Afinal de contas, um piso real, o valor nacional, deve funcionar como base concreta do vencimento inicial, não apenas como um anúncio político. Níveis, faixas, classes e progressões legalmente previstos não devem ser esvaziados, como acontece em Minas Gerais, no caso da Lei 21.710, que foi até judicializada. E há uma responsabilidade compartilhada. União, estados e municípios precisam calcular, financiar, executar e prestar contas. Um piso de fachada, recursos não mobilizados, mas a valorização não chega à carreira e o mínimo acaba funcionando como teto. Então essa tese ela não afirma que toda vantagem seja automática. Ela defende coerência entre piso, carreira e finalidade dos recursos educacionais. E para acabar aqui, gente, a mensagem final é o seguinte: Fundeb, piso e carreira formam um conjunto. A política educacional só se completa quando financiamento, remuneração e desenvolvimento profissional caminham juntos. O Fundeb organiza recursos para manter e desenvolver a educação básica. O piso define o mínimo do vencimento inicial do magistério público da educação básica. E a carreira ela reconhece a formação, a experiência, a progressão e a permanência profissional. A pergunta que fica é a seguinte: queremos um piso
apenas anunciada em lei ou uma valorização efetivamente cumprida nas escolas? A matéria, gente, ela vai defender o quê? A segunda opção. Com planejamento, transparência e responsabilidade compartilhada, gente. Tá a fonte aí do documento. Esse texto apareceu no Diário Esta Classe e também no Migalhas, para que vocês possam acompanhar. Foram alguns slides, canal de educação aqui apresentando esse tema 1218, que, como eu mesmo disse, é um tema guardado por todos. E claro, né, o Supremo Tribunal Federal precisa de votar com responsabilidade, com respeito, com cuidado, mas entender também que cada pedido de vista que acontece são 90 dias a mais, que não dizer muito mais do que isso, e a gente só vai jogando para frente uma decisão que seria fundamental e que mudaria os rumos da educação no nosso Brasil. O canal da educação vai acompanhando, viu, gente? Tudo o que acontece lá no STF e a gente vai discutindo por aqui. E aí, afinal de contas, governadores e prefeitos amam o Fundeb, mas odeiam o piso? Eu quero saber agora a sua opinião. Coloca nos comentários e vamos discutindo aí ao longo da semana. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para você. Quem está falando é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.